PT fez a maior bancada na Câmara dos Deputados. Terá 56 cadeiras na casa. Mas perdeu a eleição para presidente, teve os senadores reduzidos à metade e fez governadores apenas no Nordeste. A grande liderança do partido por 30 anos, o ex-presidente Lula, está preso há 7 meses. A propósito, nesta quarta, Lula sai pela primeira vez da carceragem da Polícia Federal em Curitiba para ser interrogado. Conversa comigo o deputado Rogério Correia, que deixa a Assembleia e vai em 2019 para a Câmara em Brasília cumprir o primeiro mandato de deputado federal. Parabéns, deputado, bem-vindo ao mundo político. Eu que agradeço estar mais uma vez aqui no mundo político. Vou, infelizmente, como oposição para Brasília, né? Queria ir como situação, mas as derrotas eleitorais e políticas fazem parte também da vida de quem atua nesse ramo, né? Certamente será um grande desafio num momento como esse, não é? O partido vai ficar com uma oposição, mesmo sendo o maior partido, uma oposição reduzida no Congresso, ao que tudo indica. É claro que as articulações ainda acontecem, né? Estão num processo de acontecer, só vão se consolidar no próximo ano, mas tudo indica isso. Além disso, há um risco aí de um isolamento, considerando-se as notícias que saem de que PDT, PSB, quem sabe PCdoB, tentam aí formar uma frente parlamentar, um bloco de partidos, excluindo o PT. Como é que o senhor vê esse cenário, a atuação do PT lá numa situação de possível isolamento? A discussão de blocos nós vamos fazer. Se o PT terá um bloco com PSOL, com PCdoB, PDT, PSB, me parece o melhor para a oposição no Brasil e para a defesa da democracia. Ou se vamos ter 2 blocos. Mas uma coisa é certa, esses blocos de oposição irão se unir. O governo Bolsonaro será um governo muito direitoso, com políticas antissociais muito explícitas e resvalando até para políticas neofascistas, de criminalização, inclusive, da oposição. Então, queiramos ou não, ou queiram ou não, esses blocos estarão unidos na oposição com toda certeza pelo conteúdo do programa bolsonarista. Agora, esse bloco que ensaia aí uma frente, né? Na verdade não é um bloco, mas uma frente que está sendo ensaiada, na verdade ela tem a liderança de Ciro Gomes, que tem um projeto para 2022, não é? Para disputa presidencial em 2022. O senhor acha que, mesmo tendo um adversário comum como Jair Bolsonaro, ele pode, por isso, pode abrir mão dessa disputa? É assim que o senhor está enxergando? Eu tenho certeza que se o Ciro Gomes prevalecer com uma ideia, que eu espero que isso não aconteça, de querer se fazer para daqui a 4 anos, ele não conseguirá este intento e atrapalhará a esquerda e a oposição brasileira. Nós teremos um embate duro. É preciso que a oposição agora seja constituída, que ela seja uma oposição de conteúdo e, ao mesmo tempo, capaz de mostrar ao povo brasileiro que a candidatura e que o governo de Bolsonaro faz mal ao Brasil do ponto de vista econômico, porque é vinculada aos interesses do grande mercado, ela é privatista e, portanto, do interesse também do capital financeiro especial estadunidense, tem uma política econômica internacional que é um desastre, como já se mostrou com os países árabes, com a China, agora com Cuba, no caso dos médicos cubanos e assim por diante, e é também um governo que terá uma característica de preconceitos e de atraso humanitário muito grande. Então, tudo isso levará à necessidade de uma oposição consistente e vai representar depois, daqui a 4 anos, para enfrentá-lo, aquele que melhor aglutinar nesse sentido, e não quem se oferece primeiro. Então, eu acho que o Ciro Gomes pode ainda estar com resquícios da derrota que teve, mas não acredito que isso vá prevalecer no conjunto da esquerda brasileira. Agora, Bolsonaro ele encarna e vem acompanhado de uma direita mais radical dentro do Congresso, uma extrema-direita mesmo que se consolida, se organiza institucionalmente dentro do Congresso. Sim. Ainda é um processo, mas já tem lá, no mínimo o PSL, com uma bancada grande, razoável, e tem no executivo o próprio Bolsonaro. Como é
Que recursos o PT pode ter numa situação tão adversa para enfrentar essa institucionalização da extrema-direita? Bem, primeiro nós vamos ter que ver como ele iniciará o governo e que caminhos tem o governo. Então, uma análise agora ainda é uma análise superficial, bem porque ele coloca uma coisa, volta atrás em outra, então você ainda não tem noção de que será. Mas do que ele já consolidou, ele vai ter um super-ministro do entreguismo do Brasil, que serão as privatizações dentro de uma política recessiva que o governo Temer começou e que ele vai aprofundar com o tal do Paulo Guedes, onde ele já disse que a recessão econômica será tônica. Então esse é um primeiro ponto, um super-ministro, que também retira direitos dos trabalhadores e acena com a reforma da Previdência. O primeiro enfrentamento, então, terá que ser um enfrentamento a esta política econômica, que terá que contar também com os movimentos sociais e a organização dos trabalhadores. Essa oposição tem que ser conjunta, institucional e nas ruas. O segundo é o super-ministro da repressão, que é o Moro, que ele fala que é o crime organizado, mas aponta que poderá perseguir os que são opositores a eles e o próprio movimento social. Nós teremos que estar de olho também nas ilegalidades cometidas. O Moro foi aquele que perseguiu o Lula, que passou por cima de uma série de questões e que passa a mão na cabeça do Onyx Lorenzoni, que agora é o da Casa Civil, que pediu desculpas a ele por Caixa 2. E, ao mesmo tempo, passa a cabeça na mão de Aécio Neves e assim por diante. Então, teremos que enfrentar um governo também que tem um super-ministro da repressão, que inclui a repressão política, e por isso a necessidade de uma frente democrática ampla. E acena também com setores retrógrados através de um tal de Ministério da Família, que é muito mais um braço do fundamentalismo religioso no Brasil. Tem que saber como é que a própria Igreja Católica vai se comportar diante de um fato onde o Estado, em vez de ser laico, acena para um determinado tipo de religião no Brasil. Coisa que é um retrocesso, que o Brasil nunca teve esse tipo de problema entre nós. Então o governo Bolsonaro coloca esse tripé, tem aí a ministra do veneno, né? Aquela que gosta dos agrotóxicos e não dos produtos de agricultura familiar e etc., que é um outro patamar de organização dentro do Congresso Nacional, que ele acena com a bancada da bala e do veneno. Então é sim um governo de direita. Não faltam adversários poderosos para o PT. Exatamente. Então é um governo de direita que merece da gente muita organização. Por isso, apesar das falas, etc., que você colocou do Ciro Gomes, o PT tem trabalhado no sentido de buscar unificar essa frente ampla democrática. O senhor fez referência à questão da Previdência, que será o primeiro enfrentamento, mas a questão da Previdência, mesmo que com a oposição sindical e com todo o movimento que teve nesse ano, não é, para que ela não acontecesse, a gente percebeu durante a campanha que havia um discurso mais ou menos hegemônico em relação à necessidade, eu estou me referindo às campanhas dos candidatos à presidência, né, em relação à necessidade de se fazer a Previdência, a reforma. Não é? Quer dizer, então não mudou um pouco essa discussão? Como é que vai ser esse primeiro enfrentamento? O PT está considerando essa mudança? Sim, porque uma coisa é dizer que genericamente tem que se fazer uma reforma da Previdência. Quando você fala genericamente, por exemplo, pode ser para retirar privilégios, mas agora vai vir do ponto de vista concreto. O que ele vai fazer com a aposentadoria especial dos professores e professoras? Esses que têm aposentadoria e essas de 25 e 30 anos, o que é justo. Falo de professoras do ensino fundamental, do ensino médio. Ele vai simplesmente retirar essa aposentadoria especial? Vai manter a mesma aposentadoria especial para a polícia? Então ele vai começar a enfrentar contradições. Como é que ele vai encarar o funcionalismo público? Ele corta os direitos da aposentadoria integral? Então ele vai ter que dizer aquilo que vai fazer. E pelo que o Paulo Guedes, que está coordenando isso, já disse, o modelo que eles querem seguir é o modelo chileno. O modelo chileno é aquele que fez com que metade dos idosos no Chile não tenham aposentadoria e que a outra metade tenha aposentadoria perto apenas de 60% do salário mínimo. Então esse tipo de reforma da Previdência é que provavelmente ele vai querer fazer. Aí nós vamos encarar no concreto quem ele está prejudicando e vamos ver que são os trabalhadores brasileiros. Agora, essa direita que está se organizando, ela veio acompanhada de um grande número de militares, não é? No Congresso, na Câmara dos Deputados, uma presença importante, é um fenômeno que acontece
junto com a eleição desse presidente, que também está colocando militares reformados nos cargos, né? Inclusive em ministérios. Como é que o senhor vê essa presença militar? É muito o discurso da segurança pública. É um discurso que todos temos preocupações com a situação do Brasil. Realmente vivemos num país de insegurança. Agora, como fazer com que a segurança seja maior? Ela não é feita através de discursos apenas. Aliás, nunca feita através de discurso você vai conter o problema da insegurança. E também ela não é feita através de colocar exército em favelas, exército nas ruas. Os números não dizem isso. Você coloca o exército e os problemas não se resolvem. O Bolsonaro não fala em momento nenhum como é que ele vai fazer para o Brasil crescer. Ele fala como é que ele vai cortar custos. O problema é que se o Brasil não começar a rodar a economia, o desemprego e a miséria continuam. Isso aumenta também a insegurança. Então o problema principal, ele não toca nele. O Bolsonaro é algo supérfluo, parece mesmo um candidato de WhatsApp. Ele acha que uma frase resolve um problema que é sério e precisa de análise. Então, um governador do Rio é eleito dizendo que vai contratar super-heróis para atirar em criminosos na favela da Rocinha. Isso não resolve o problema da favela da Rocinha, dos criminosos. Então, são frases de efeito que às vezes rendem voto, mas que depois vai render prejuízo. Então eu vejo muito estardalhaço, muito barulho e poucas propostas. Aliás, é um candidato que não fez proposta. Deputado, aqui em Minas o PT sofreu a derrota, perdeu o governo do estado, né? A derrota dura com Pimentel, que ficou fora da disputa ainda no primeiro turno. Que repercussão tem isso para o partido no estado, apesar de que o partido ampliou um pouco a sua bancada aqui na casa e tem agora 10 deputados. Fizemos o mesmo número de deputados que fizemos ao eleger o Pimentel, né? Depois nós perdemos durante o mandato, nós fizemos 10 deputados, mas é uma derrota, com certeza. Tivemos uma derrota também de uma onda do que as pessoas queriam de eleição de um novo. Havia uma rejeição grande ao governo do Pimentel, como havia uma rejeição grande ao governo que foi do Anastasia e do Aécio. Buscou-se uma terceira via. Isso mais ou menos era possível que acontecesse e era mais ou menos previsível. Não que fosse o Zema, mas era algo possível de acontecer. Agora nós temos que ver o que o Zema fará por Minas Gerais. Me parece um candidato que não esperava ganhar, tinha um programa completamente estranho ao Estado, desconhecido, como ficou claro inclusive no debate segundo turno, e que me parece atordoado. Ninguém sabe por onde ele vai mexer. Ele fala em dar voucher para estudante para substituir a escola pública. Não sei com que dinheiro ele vai fazer isso. Então ele tem programas mirabolantes que nos colocam aqui, tendo experiência que nós tivemos, tanto na situação quanto na oposição, de fazer uma boa oposição na perspectiva de fazer com que daqui da Assembleia Legislativa e dos movimentos sociais impedir retrocesso em Minas. Agora o tom já está definido de qual vai ser essa oposição? A oposição já foi dita, inclusive, sim, não é? Por lideranças na casa que foram reeleitas e vão tom é ter muito um papel, não é? O ano que vem que vai ser oposição. Agora, qual vai ser o tom? O tom tem que ser muito definido também a partir do início do próprio governo Zema. Quais atitudes ele vai tomar? Se ele for já para partir para um programa, como ele disse, de privatizações, de terceirizações do serviço público, de reforma da Previdência, de perda de direitos, nosso tom, evidentemente, será um tom acompanhado dos movimentos sociais e da população de uma oposição mais contundente. Agora vamos esperar o que vem do governo. Também a gente não pode, diante de um governo como o do Zema, que nós não sabemos o que será, que tinha um programa que ele mesmo dizia que aquele programa já tinha sido renovado por outro, e que o programa em si não dizia nada, eu não tenho grandes perspectivas e expectativas. Acho que um governo que vai começar muito inexperiente, sem saber o que está pegando, e nós vamos ter que, também aqui na Assembleia Legislativa, ter o cuidado de não permitir que ele descambe para algo que prejudique os mineiros. Zema faz um discurso de renegociação da dívida e ele fala inclusive em conta de contas,
Sim. Numa referência à pauta que Pimentel tentou implementar e não conseguiu, né? Foi mal sucedida. O senhor acredita que a bancada federal apoiará a Zema nessa investida, que ele diz que isso, inclusive, é uma prioridade para buscar a solução da dívida do Estado? Não é nem que apoiará ou acompanhará, já é uma pauta nossa. Eu, por exemplo, tenho na pauta a redução da Lei Candir. Isso é obrigação levar para Brasília. A Lei Candir é um prejuízo enorme para Minas. Pimentel levantou isso, nós tivemos um prejuízo da Lei Candir, desde que ela foi feita até hoje, de 135 bilhões que não foi repassado a Minas. O governo federal ficou de repassar aquilo que as grandes empresas não recolhem para exportação de produtos, especialmente mineradores e exportadores de café. Essa Lei Candir tem que ser refeita ou até tem que ser retirada da pauta do Brasil, porque não é possível que grandes empresas não recolham o ICMS. Então, rever a Lei Candir, terminar com a Lei Candir é uma pauta nossa e fazer também com que aquilo que ficou devendo, de alguma forma, retorne a Minas. Isso é obrigação nossa com os mineiros, independente do governo. Foi pauta do governo do PSDB, foi pauta do PT e é pauta agora. Estarei com ela com certeza. Deputado, enquanto a gente conversa aqui, o ex-presidente Lula está sendo interrogado pela juíza substituta, o juiz Sérgio Moro, né? Como nós sabemos, afastou do cargo agora. Afastou, não, disse que está de férias. Está de férias. Como é que ele está de férias trabalhando como ministro? Está afastado por conta das Pode férias. ir, Sarnaldo. Bom, enfim. E ele, o presidente eleito, chegou a ser mencionado por Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro disse que queria que ele apodrecesse na cadeia. Qual que é a expectativa que o senhor tem, o partido tem? Gleisi Hoffmann já falou sobre isso nessa tarde, dizendo que tem baixa expectativa. Sua expectativa sobre o comportamento da justiça e o futuro do ex-presidente Lula? Bem, da justiça nenhuma, né? Porque a justiça, neste caso, está sendo feita para perseguir o presidente Lula. O Lula é inocente no caso do triplex e o Moro não provou nada em relação a ele. O condenou por fatos indeterminados, não conseguiu acumular uma prova sequer contra o presidente Lula. Depois aceita ser ministro do Bolsonaro, que ele ajudou a eleger. Nas vésperas da eleição do primeiro turno, ele pegou uma delação do Palocci, que ninguém acredita, e que hoje já foi julgada de novo na gaveta, engavetada, e colocou na véspera do primeiro turno para dar uma onda bolsonarista. Esse é o Moro, que já tinha aceito ser ministro. Então o Moro fez isso tudo para tirar o Lula da julgada e possibilitar que o Bolsonaro fosse eleito. Esse é o Moro, essa é a justiça brasileira. E o STF não fez nada, acovardado, inclusive com pressão do Exército, como depois o general Vilas Boas falou, que teve a um triz de colocar o Exército na porta do Supremo, que se acovardou e não quis dar a inocência de Lula para ele ser candidato. Então Lula é um perseguido político, é um preso político. Se refere àquele Twitter que o general fez na véspera do julgamento. O general que é comandante do Exército, né? E depois reafirmou agora. Justamente, ele diz que o Exército partilha, mais ou menos isso, com os cidadãos de bem do país, a impunidade, o repúdio à impunidade. Ele fez esse Twitter na véspera, naquele momento de tensão. E agora confessou que esteve no limite de colocar o Exército no Supremo para caso o Lula fosse liberado. Ou seja, pressionou o STF para que não inocentasse o Lula, para que o Lula não fosse candidato e o Bolsonaro pudesse ganhar a eleição. Mas a fala dele, não, ele disse que ele chegou, ele foi ao limite no sentido de segurar a tropa, que havia um movimento. E ao mesmo tempo pressionar o Supremo. Ele sugere isso. Ao mesmo tempo pressionar o Supremo. Como uma Ou seja, se o Supremo dá ao Lula liberdade, as tropas estariam lá. O Supremo se acovardou mais uma vez e não quis fazer o julgamento de um inocente. E com isso possibilitou o Bolsonaro ganhar a eleição, porque ele não ganharia a eleição se fosse com Lula. As pesquisas eram claras. Então, deram a vitória ao Bolsonaro através de uma eleição que, neste aspecto, foi uma eleição ilegítima. E vão continuar perseguindo o presidente Lula. Esse outro caso, agora do sítio de Atibaia, onde o proprietário vai lá, diz que o sítio era dele, que as obras foram feitas por solicitação dele, e eles querem culpar o Lula sem nenhuma prova, não tem expectativa nenhuma. A expectativa que eu tenho é de que, do ponto de vista internacional, uma reação do povo brasileiro, a justiça ainda venha a ser feita futuramente pelas mobilizações sociais. Foi assim com Mandela, viu?
Mandela na África ficou preso por mais de 60 anos e quando todo mundo achou que estava esquecido, e aí sim eclodiu a partir de diversas iniciativas a libertação de Mandela. O Lula, esta expectativa eu tenho, que se faça justiça no Brasil, não através de um STF acovardado, de uma juíza que substitui o Moro, que está de férias sendo ministro, ele não pode estar de férias e ser ministro, é óbvio que isso não pode pela regra da justiça, e o Conselho Nacional de Justiça não diz nada. Não, mas ele será ministro. Ele será ministro, não, ele já é ministro, ele já está fazendo aquilo que o ministro faz através de uma comissão que eles chamam de transição. E ele não poderia, portanto, estar de férias como juiz fazendo esse trabalho político. O juiz não pode fazer um trabalho político. O que ele está fazendo agora? Um trabalho político. Como o quê? Como juiz de férias, mas ele ainda é juiz. Isso só pode acontecer no Brasil com esse estado de exceção que nós vivemos no Poder Judiciário. Então, a expectativa minha é igual da Gleisi Hoffmann, uma expectativa de que eles vão punir o Lula mais uma vez dentro dessa expectativa desse golpe que eles vieram dando e que não permitiu ao presidente Lula ser candidato. Sem Lula, qual rumo o PT vai tomar então, deputado? Como é que o senhor vê a necessidade, uma coisa que vem sendo muito discutida, a necessidade de renovação dentro do partido e de aproximação com as bases? Volta e meia a gente vê integrantes do partido, lideranças e tal, admitindo esse distanciamento e a necessidade de uma aproximação. Só para a gente encerrar, o futuro e essas perspectivas como caminhos para o partido. Lília, eu tenho aqui, desde 2015, 2013, o PT precisava já de ter feito uma discussão de uma nova estratégia para o enfrentamento do atual período da luta política no Brasil e também com as repercussões internacionais que se tem. Então a estratégia do PT, que ele colocou em execução, que foi vitoriosa com disputas eleitorais e melhorar a vida do povo brasileiro, ela hoje é insuficiente para o atual estágio de enfrentamento da luta política. Um dos pontos é exatamente esse. Nós precisamos de ter agora uma prioridade na organização social que questione essas instâncias de poder que no Brasil são burocratizadas e antidemocráticas. O poder judiciário, o poder da mídia, o poder do legislativo, que tem também uma forte influência do poder econômico. Então nós temos que ter uma estratégia de democratizar os poderes no Brasil. Isso o partido, então, terá que se preparar para este novo momento que nós vivemos na vida política brasileira, da América Latina e eu diria até do mundo. Então essa discussão o PT precisa fazê-la de maneira mais profunda, mais radical entre os seus membros e com isso fazer as mudanças necessárias. Agora isto inclui o Lula livre, ou seja, inclui a bandeira da liberdade do Lula, até porque isto é raiz da defesa da democracia no Brasil. O Lula é um preso político e se nós não enfrentarmos o problema democrático no Brasil, a sociedade brasileira não consegue avançar para além do que nós avançamos até hoje. O senhor se referiu aí às conquistas, né, dos governos petistas. Uma dessas conquistas foi justamente o Mais Médicos, que foi bastante polêmico. Tem muita gente que acha que não foi conquista, mas a gente sabe que os prefeitos foram muito atendidos nas demandas dele de falta de médicos no interior. E hoje, né, nessa quarta-feira, Cuba anunciou que vai retirar 20 mil médicos do Brasil que fazem parte do programa, desse programa pelo interior do Brasil, em 3.600 cidades. Como é que o senhor viu isso agora, só para a gente arrematar? Com muita tristeza, né? O Bolsonaro expulsando os médicos cubanos que fizeram e fazem um excelente trabalho no Brasil. E fazem não apenas de um contrato entre Brasil e Cuba. É uma cooperação entre o Brasil e a Organização Pan-Americana. Cuba faz isso com diversos países. Cuba tem metodologia que, por exemplo, ajudou muito a combater o ébola nos países africanos, a cegueira nos países sul-americanos. Cuba tem know-how de medicina para tratar de medicina de massa, de medicina que tem muitos problemas, como o Brasil tem. Então, esses 20 mil médicos, como você disse, espalhados por 3.600 municípios, atingiram os pacientes em torno de 113 milhões.
mais de 700 municípios nunca tinham tido um médico, vieram a ter um médico cubano. O médico cubano vai aonde não se conseguiu ter o médico brasileiro. Então a irresponsabilidade deste Bolsonaro a fazer uma política de saúde ideologizada, ou seja, porque não rezam na minha cartilha neofascista, tem que estar fora do Brasil. E por isso não se cabe ali médicos que tenham um conteúdo socialista ou social-democrata. Para ele só pode ser aqueles ao qual ele presta continência, como ele prestou com a bandeira norte-americana. Além dos cubanos que ele agora expulsa, os árabes não estão satisfeitos com ele, porque quis acenar para Israel para agradar os Estados Unidos. China já disse que se ele persistir nesta política, vai sair do Brasil. China é quem compra do Brasil. Eu quero saber o que ele vai fazer com o presidente americano para suprir agora esses municípios que ficarão sem médico. Onde só ele vai uma arrumar observação, 20 mil médicos, na verdade, foram no espaço de 5 anos. Hoje tem 1.500 médicos atuando, 8.500 médicos atuando no Brasil. Em áreas onde não foram médicos brasileiros. Com a retirada, será a retirada de 8.500. 8.500. Tem que saber se ele combinou com o presidente dos Estados Unidos de mandar 8.500 médicos para cá, ou se ele vai formar 8.500 médicos sem o dinheiro do ProUni, porque está ameaçando privatizar a educação e colocar a educação na pasta de ciência e tecnologia, retirando, portanto, as contribuições do Estado para a formação de profissionais de nível superior, inclui médicos. Como que ele vai fazer isso em curto prazo? Então, um grande programa como esse, da Organização Pan-Americana, ele joga fora por discurso de ódio. Agora me pergunto, alguns falam, deputado, não era melhor Cuba ter deixado os médicos? Ora, como que um presidente de Cuba, como que um governante de Cuba, sob a ameaça de um presidente que foi eleito no Brasil, que diz que até de tortura ele é a favor, vai deixar esses médicos aqui sendo ameaçados por ele? Deputado, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Obrigado, eu que agradeço. Eu conversei com o deputado estadual Rogério Correia, do PT, ele que acaba de ser eleito deputado federal para o mandato de 2019 a 2022, vai então para a Câmara em Brasília. Nós falamos sobre as relações do PT com Jair Bolsonaro, com o governo Bolsonaro, com o governo Zema em Minas Gerais, a situação do ex-presidente Lula e o futuro do partido e também um pouco sobre essa questão da saída dos cubanos, dos médicos cubanos do Brasil. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Você também pode interagir com a gente por e-mail ou pelo Twitter. Então, até a próxima. Lula livre.